que vimos até aqui? Nós encerramos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, né? Nós encerramos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios com uma oração de Paulo, rogando aos irmãos por unidade. É o mesmo tema que ele vai continuar falando aqui, é o mesmo assunto, mas Paulo foi extremamente doutrinário. Paulo trouxe elementos doutrinários, ele trouxe teologia em altas doses, no final do capítulo 3, falando a respeito da imensidão de Deus, falando a respeito de alguns dos atributos de Deus e como é para nós, humanos, impossível entender, ter um entendimento dessa grande obra de Deus, realizada por Deus, por meio do seu Filho Cristo, em favor da igreja, em favor da sua igreja. E agora, irmãos, a partir do versículo 1 do capítulo 4, hoje nós vamos só até o versículo 6, Paulo vai trazer todo esse estudo que ele vem se propondo desde o capítulo 1, ele vai trazer todo esse estudo, toda essa doutrina, e ele vai pedir à igreja, rogar à igreja, clamar à igreja, que a igreja coloque isso em prática, que a igreja viva isso. Não sei se vocês concordam comigo, e fiquem à vontade para discordar, mas um dos grandes males dos nossos tempos é essa busca de uma teologia tão somente intelectual. A internet, os cultos online, os estudos online, eles trouxeram um grande benefício a nós. A palavra de Deus está sendo propagada. Um grande benefício, não há dúvida. Mas, como como tudo nesse mundo caído, a gente sempre encontra algum tipo de imperfeição. E a imperfeição aí se dá em pessoas que aprendem ou começam a aprender teologia e começam a ler teologia e começam a se encher de teologia, e elas começam a se ensoberbecer, elas começam a se achar melhores do que as outras, elas começam a se considerar mais sábias do que as outras, numa posição mais elevada que as outras, e esse é o primeiro passo para a queda, porque a soberba, ela vem logo antes da queda, né? Ela precede a ruína. E nós vemos que muitas pessoas vivem assim, elas se enchem de teologia, elas aprendem teologia, elas estudam teologia, mas nós não vemos toda essa teologia que elas aprendem na vida prática delas, no dia a dia delas, nos relacionamentos delas. Então, elas são teólogas, elas são grandes teólogas, somos todos teólogos, né, afinal de contas, mas nós não vemos essa teologia, essa transformação, que a teologia é estudo sobre Deus. Então nós não vemos essa transformação que o estudo sobre Deus promove no dia a dia dessas pessoas. Muitas delas são pessoas arrogantes, são pessoas soberbas, conhecem muito de teologia, mas não aplicam isso na prática, não vivem essa teologia que elas aprendem. Paulo vai tratar disso aqui, Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai rogar aos irmãos que eles se apropriem dessa teologia, desse ensino sobre Deus, que está sendo ofertado a eles, oferecido a eles, e de toda essa plenitude de Deus que foi revelada a eles na pessoa de Cristo, esse grande mistério de judeus e gentios seriam um só povo, e que agora eles tomem essas verdades e façam com que essas verdades sejam utilizadas, vistas nos seus relacionamentos. Daqui a pouquinho Paulo vai falar, inclusive, sobre casamento, sobre como nós devemos lidar com essa teologia que nós aprendemos no trato com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Daqui a pouquinho, um pouquinho mais à frente aqui. Então é disso que Paulo passa a tratar aqui. Vamos caminhar pelos versos, para que nós possamos, então, entender aquilo que eu estou aqui, de forma muito panorâmica, tentando explicar. Paulo havia escrito sobre o que os crentes, judeus e gentios, haviam recebido de Deus. A partir de agora, tratará sobre as responsabilidades. Então, Paulo, assim como faz na maioria de seus escritos,
Apresenta a doutrina, depois apresenta os deveres e responsabilidades com os quais os crentes terão de lidar. Essa é a didática de Paulo. Paulo apresenta a doutrina, Paulo ensina que a doutrina gera transformação, ele ensina como essa doutrina gera transformação, por meio de quem essa doutrina gera transformação, e depois ele vem com a parte prática dessa transformação. É como se Paulo explicasse, olha, você se converte, ou você é convertido, melhor dizendo, por Cristo Jesus, recebe o Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo, que são paz, amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Ele vai listando. E depois ele vem e diz, você está usando isso? Você está usando isso? Nós conseguimos ver isso na sua vida, nos seus relacionamentos. Cadê os frutos? Onde estão as evidências disso que você recebeu? Porque, irmãos, nós cobrarmos de um ímpio, nós cobrarmos do incrédulo, de um descrente, mansidão, sabedoria do alto, domínio próprio, empatia, renúncia, e nós cobramos, né, às vezes. Nós estamos cobrando de quem não tem para dar. Não tem para dar. Em alguma medida, até tem, por conta da graça comum, que assiste a todos. Se não fosse a graça comum, nós estaríamos uns matando os outros aí pela rua, né? É a graça comum que faz com que nós tenhamos um senso de moral, de ética, de civilidade, enfim. Então, eles até têm um certo grau de tudo isso. Mas, em fartas porções, na plenitude, para usar a palavra que Paulo usou no capítulo 3, são os crentes no Senhor Jesus. Então, nós estamos paramentados, nós estamos, nós recebemos tudo aquilo que nós precisávamos para sermos mansos, humildes, sábios. O que mais? Temos domínio próprio, nós recebemos isso. Por isso que nós cobramos isso dos irmãos e de nós mesmos, né? De mim mesmo. Por isso que eu me cobro isso. Por isso que quando eu ultrapasso alguma linha, eu transgrido alguma lei, eu me esmurro. Eu esmurro meu corpo. Porque eu trago até a vocês a mensagem de arrependimento, de salvação, de santidade, e eu mesmo, muitas vezes, me vejo andando fora desses limites. Esmurro meu corpo, expressão que Paulo usa, né? Então, nós podemos e devemos nos cobrar, porque nós recebemos os frutos do Espírito. E é isso que Paulo está fazendo aqui, com amor. Veja que Paulo inicia esses pedidos dizendo, eu rogo a vocês. O que é um rogo? É um clamor apaixonado, é um pedido apaixonado, é um pedido de sentido. Paulo está agindo com humildade aqui, diante dos irmãos, pedindo a eles que pratiquem aquilo que lhes foi ensinado. Versículo 1, então. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, essa conjunção, ela tem uma importância muito grande no versículo, né? Porque ela está ligando o versículo 1 do capítulo 4 a todo o restante da carta, que já foi, a todos os 3 primeiros versículos. É como se Paulo estivesse escrevendo aqui, diante de tudo isso que eu já disse a vocês, de tudo aquilo que vocês já receberam, de tudo isso que vocês já sabem, eu rogo, portanto, a vocês, façam isso, isso e isso. Então, essa ligação aí, ela é importantíssima para que nós possamos entender todo o resto. Paulo não está fazendo um pedido baseado em algo efêmero, na sua própria compreensão, em algo que ele pensou agora e resolveu. Não, ele está trazendo todas essas petições amparado naquilo que ele já falou, naquilo que ele já disse. Então o apóstolo se coloca de joelhos, colocou no capítulo 3 de joelhos diante do Pai em oração, e agora se coloca em um clamor aos crentes, pedindo pela unidade da igreja. Assim como fez no início do capítulo 3, Paulo se diz prisioneiro de Cristo. Sua prisão é uma oportunidade de abençoar a igreja e não
de vitimismo. Então, quando Paulo diz assim, eu rogo a vocês, portanto, eu, Paulo, entre parênteses, prisioneiro no Senhor, o que Paulo está fazendo aqui não é vitimismo. O que Paulo está dizendo aqui não é se chamando de coitadinho. O que Paulo está fazendo aqui não é dizer, olha, o que eu estou passando por causa de vocês, a situação em que eu me encontro por causa de vocês, por ter vindo pregar a vocês, trazer o evangelho a vocês, por isso que eu estou rogando a vocês o que eu vou rogar agora. Não, é o contrário. O que Paulo está dizendo aqui, ou a ideia de Paulo aqui, é, quando ele se diz prisioneiro no Senhor, fazer com que a igreja entenda que isso é uma bênção para o evangelho, de que a sua prisão constitui uma bênção para o evangelho, de que a sua prisão fez com que muitas pessoas escapassem do inferno, fez com que muitas pessoas se arrependessem dos seus pecados, fossem justificadas por meio de Cristo. Então Paulo está falando, olha, o fato de eu ser prisioneiro é uma bênção. É uma bênção. Algum de vocês aqui, irmãos, nós temos um bom número aqui hoje, algum de vocês aqui consegue dizer no momento da luta, no momento da dificuldade, na hora que a lágrima está escorrendo no canto do olho, algum de vocês consegue dizer assim, mas que bênção, Deus, que eu estou recebendo do Senhor hoje? Não, Deus, o Senhor está me moendo, hoje que maravilha, que bênção. Não, né, irmãos? Ou seja, nós temos muito para caminhar ainda. Está vendo como que a gente não pode ser teólogo de internet? Como que a gente não pode ser teólogo de se encher de teologia, se essa teologia não se transformar em atitude? Nós já lemos quantos livros? Nós temos uma biblioteca vasta. Nós já lemos todos os teólogos reformados aí que vemos vídeos no YouTube de pregações todo dia. Mas quando a luta vem, quando a dificuldade vem, nós olhamos para o céu e falamos, Deus, até quando, Senhor? Cabode, foi-se a glória de Israel. Paulo está dizendo isso então aqui aos irmãos lá de Éfeso. Andem, qual que é o rogo de Paulo? Andem, vivam, se relacionem de maneira digna, coerente, apropriada com a vocação a que foram chamados. Vê aí, no final do versículo 1, andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, essa expressão andem, andeis, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. Qual que é o objetivo? O que Paulo quer com isso, afinal? Usar tantas vezes essa expressão. Nos mostrar, ou mostrar aos seus leitores, que nós estamos em uma jornada, que nós estamos em uma caminhada, que nós estamos em uma travessia, que nós estamos em uma peregrinação. Então, por isso se repete tantas vezes, andeis assim, caminheis assim, vivam assim. Nós estamos em movimento, nós estamos num processo, nós estamos numa caminhada. Todas as vezes que nós lemos na nossa Bíblia esse verbo, nós somos lembrados de que nós não podemos ficar estagnados, estáticos. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos caminhar. Essa é a ideia aqui de Paulo. Aquilo que creem determina a maneira como vivem. Vivam o evangelho que vocês abraçaram. Vivam o que vocês pregam, que é o que nós falamos aí a respeito da ortopraxia, né? De viver, de fato, aquilo que se prega. A que vocação nós somos chamados, irmãos? A que vocação nós somos chamados? Nós somos chamados a nos parecer com quem? Nós somos adotados para fazer parte da família de quem? Essa é a nossa vocação. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos salvos. É para isso que Deus deu o seu Filho em favor de nós, para que nós, dia a dia, possamos nos parecer cada vez mais com o seu Filho, até o final dos dias, até o último dia, até o grande dia em que nós seremos feitos, então, perfeitos
assim como perfeito é o Filho de Deus. Quando vier o que é perfeito, lembra Paulo escrevendo lá aos Coríntios, mas quando vier o que é perfeito, pois bem, quando vier o que é perfeito, nós seremos perfeitos também. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, Paulo tem objetivos claros, propósitos claros em sua orientação. Ele roga pela boa convivência entre judeus e gentios, unidos pela fé em Jesus. Paulo está pedindo aqui, mais uma vez, no versículo 2, vivam como se fossem um só corpo. Vivam em unidade. Vocês não são dois povos diferentes. Vocês não são... vocês não fazem parte de um grupo aleatório. Vocês são um corpo. Vocês são um só povo. Vocês são só um edifício. Vivam dessa maneira. A igreja, irmãos, é composta por pessoas diferentes, que tiveram criação diferente, vieram de culturas diferentes, mas que agora devem viver em unidade. Por que eu coloquei isso aqui, esse slide? Porque não é fácil viver em unidade dentro da igreja. Não é fácil. Tanto não é que Paulo já investe aqui boa parte dos 6 capítulos dessa carta falando sobre isso, né? Sobre unidade. Por que não é fácil viver? Primeiro, a raiz de tudo é o pecado. Ponto. Ok. Mas quando nós vamos para as circunstâncias, para as variáveis, nós vemos que nós devemos ter aqui, mais ou menos, pessoas de umas quase 10 origens diferentes. Se não for mais de 10. Você é de onde? Pará. Estados Unidos. Paraná. Pará. Ceará, 2 do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas, São Paulo. Umas 6 origens diferentes nesse grupo tão pequeno que está aqui hoje. Nós somos de lugares diferentes, nós somos criados de formas diferentes, em culturas diferentes. Nós vivemos realidades diferentes. E aí, num determinado momento, é até uma boa analogia para o casamento, né? E aí, num determinado momento, nós somos colocados todos debaixo do mesmo teto. Debaixo do mesmo teto. Sentados nesses bancos. Então, eu que nasci lá nos Estados Unidos, estou sentado do lado de alguém que nasceu lá no Pará. A minha família, a família dele. E nós vamos nos relacionar aqui na igreja durante 2, 3 vezes toda semana. Os nossos filhos vão se relacionar. Eu vou dar ao meu filho aquilo que eu aprendi, a cultura que eu aprendi. Ele vai ensinar o filho dele na cultura que ele aprendeu. Então, os nossos filhos, pode ser que em algum momento eles briguem ali, eles discutam, eles tenham diferenças, e nós, os pais, temos que administrar isso. É muito difícil, irmãos, viver em unidade. É muito difícil. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, embora nós tenhamos criação diferente, culturas diferentes, agora nós somos um só povo. Agora nós não somos, quase que saiu um Samos. Agora nós não somos mais paraenses, paranaenses, cearenses, mineiros. Agora nós somos cidadãos dos céus. Ah, pastor, mas nós não somos perfeitos ainda. Não, nós não somos. Mas nós não podemos parar de buscar essa perfeição, irmãos. Eu não posso dar como desculpa para não me relacionar com os meus irmãos o fato de eu ter tido uma cultura diferente, de eu ter nascido num lugar diferente, eu fui criado assim. Isso é uma balela, porque aquele homem que nasceu lá, no lugar onde eu nasci, aquele homem foi morto, foi afogado na água do batismo. Pelo menos deveria ter sido, né? Hoje eu sou nova criatura. Hoje eu olho para o Gabriel, e eu e o Gabriel vivemos sem nos conhecer nessa nossa peregrinação por sei lá quantos anos, quantas décadas. Hoje eu olho para o Gabriel, com quem eu convivo há um ano e meio, e eu preciso amar o Gabriel como se eu tivesse nascido do lado dele, na mesma casa. Porque o Gabriel é meu. Deus morreu pelo Gabriel também. Deus morreu em Cristo. Pelo Gabriel também. Entende?
Eu não posso, de maneira nenhuma, colocar uma barreira cultural, o meu modo de pensar. Eu sou assim. Tem uma expressão mais nefasta do que eu sou assim, irmãos? Como que um crente no Senhor Jesus pode usar essa expressão para justificar um erro, para justificar um comportamento? Eu sou assim. Nós não somos assim. Isso aqui é o pecado que ainda faz estrago, que ainda faz com que a gente levante a mão, levante o braço, xingue, franza a testa, mas nós não somos assim, nós somos perfeitos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Chamados para isso, vocacionados para isso. Então, esse negócio de eu sou assim, irmãos, como que eu vou destratar, tratar mal? Como que eu não vou querer viver em unidade, em comunhão com alguém por quem Cristo morreu, irmãos? É como se eu estivesse dizendo para Cristo, esse aí, você morreu por esse aí, mas desperdiçou sua morte por esse aí, porque isso não vale nada. Isso, não quero nem me relacionar com ele, não quero nem amizade. Irmãos, isso não cabe aqui dentro. Isso não cabe dentro do Evangelho de maneira nenhuma. Está doido. Certamente haverão momentos de divergência, opiniões diferentes, mas é necessário que haja respeito, empatia e humildade. Paulo vai dar uma listinha aí nesse versículo 2, daquilo que nos ajudará a conviver com as outras pessoas. Porque eu não estou dizendo que é fácil, não é. Paulo sabe disso e está escrevendo também que não é fácil. Mas ele dá uma listinha aí de maneiras de nós conseguirmos viver assim, da maneira como Deus exige de nós. Então, a primeira que Paulo vai usar é a humildade. O que é humildade? Tem uma citação muito boa do Calvino aí, comentando esse versículo. Ao tratar sobre unidade, Paulo coloca a humildade como o primeiro passo para alcançá-la. Aquele que se desfaz da arrogância e cessa de agradar a si próprio, se tornará acessível. Dificilmente, uma pessoa humilde, não um falso humilde, sabe o que diz falso humilde? Falso humilde, todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer. Não um falso humilde, um humilde, uma pessoa piedosa, uma pessoa humilde. Dificilmente essa pessoa vai ter problemas com alguém. Por quê? Porque quando surgir a divergência, quando surgir o problema, essa pessoa humilde vai se colocar em posição inferior. Entende? Então a pessoa vai olhar para esse microfone é rosa, é branco, é laranja. E aí o humilde vai falar assim, meu irmão, não é preto, mas se tu acha que é laranja, vamos caminhar. É laranja, vamos embora, continua, segue o jogo. Entende? A pessoa humilde, ela não vai debater, ela não vai bater boca, ela não vai discutir. Ela vai entender, inclusive, a dificuldade da outra pessoa em viver essa vida de humildade que o Evangelho exige. Vai orar por ela. Vai se colocar de joelhos por ela. Fala, Deus, dá humildade a esse miserável para que ele consiga conviver com as outras pessoas. Porque a nossa convivência aqui, irmãos, é diária. Nós vamos nos encontrar semana após semana. Como é que nós vamos subir a escada aqui, dar de cara com o irmão, fechar a cara, franzir o rosto, virar para o outro lado? Imagina você, coisa mais fora de propósito, fora de lógica, sem nenhum sentido, quando nós tratamos a respeito de igreja. Uma pessoa que não é humilde não consegue se colocar no lugar do outro. É alguém que se considera superior, arrogante e que tem dificuldade para ceder. Coloquei 3 textos aí para que nós pudéssemos entender a importância que Deus dá à questão da humildade. O primeiro texto, Mateus 29, Cristo dizendo, eu sou manso e humilde de coração. Então, o nosso Senhor, o Rei de toda a terra, o Rei de todo o universo, afirma de si mesmo que Ele é humilde. E se Ele nos chama a ser seus imitadores, logo, nós precisamos ser humildes também. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, vai dizer assim, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É um texto maior, eu não quis abrir todo o texto, ler todo o texto, para que nós pudéssemos ganhar tempo,
mas é o texto em que Jesus está lavando os pés dos discípulos, se colocando numa posição inferior a eles. E aí o versículo 15, Cristo vai dizer: eu estou dando exemplo a vocês, para que vocês também sejam assim como eu sou. E Filipenses 2, 5-8, é aquele texto em que Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que Cristo não considerou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Filipenses 2, 5-8. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Se humilhou a tal ponto, ou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse é o exemplo. João 13,15. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Exemplo de humildade. O segundo exemplo aí de Paulo, no capítulo 4, voltando para o texto, no versículo 2, é mansidão. Mansidão é indispensável, irmãos, para a boa convivência. A pessoa irascível fala sem pensar, fere os irmãos com a sua língua, age em destempero. Irmãos, como é bom se relacionar com alguém manso, não é? O Cristo disse, no mesmo versículo 29, sou manso e humilde de coração. Como é bom se relacionar com uma pessoa humilde, uma pessoa mansa. Sabe quando você senta para conversar com a pessoa, você cumprimenta a pessoa, e a pessoa, um espírito sereno, um semblante tranquilo, uma voz calma, ponderada, e mesmo que você esteja agitado, com o coração agitado, essa pessoa em poucos minutos consegue transmitir paz a você. Eu falo sempre do reverendo João, lá da Igreja Presbiteriana do Cristo Redentor, João Batista. Ele esteve aqui na nossa conferência, né? Quando eu encontro o reverendo João, eu falo: reverendo João, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. A gente conversa com o reverendo João: o teto está caindo, a casa está caindo, o carro está pegando fogo, os boletos estão ajuntando na gaveta, reverendo João. E o reverendo João: oh, meu irmão, é mesmo, vamos orar. Sabe? Uma pessoa que te acalma, uma pessoa que transmite essa paz, essa serenidade, esse sossego. Isso é uma bênção para a igreja, irmãos. Isso é uma bênção, porque essa mansidão, ela diminui o ímpeto dos ofensores. Ela diminui o ímpeto de quem quer causar confusão, de quem quer criar divisão, de quem traz os problemas de casa e despeja aqui. Esse espírito manso, ele dá aquela arrefecida no ânimo. É uma bênção na vida da igreja. Pratique, em nome de Jesus, irmãos, essa mansidão. E orem para que eu consiga chegar no nível do reverendo João Batista, da Igreja do Cristo. 1 Pedro 3,4, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha aí, irmãos, se você pensar assim: mas o que eu ganho? Sendo manso, sendo humilde, sendo tranquilo. As pessoas passam por cima de nós. Se eu for muito manso e humilde, as pessoas se aproveitam de nós. As pessoas passam por cima. Olha o que Pedro está dizendo aí. Pedro falar de mansidão e tranquilidade. Olha para você ver, hein? O homem que cortou um pedaço da orelha de Malco. Olha o que Deus faz na vida da gente. Olha o que Pedro vai falar aí no capítulo 3, no versículo 4. Que um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Deixa o povo passar por cima de você. Deixa as pessoas acharem que levaram vantagem. Importa agradar a Deus e não a homens. E Deus, o Espírito Santo de Deus, usa Pedro aqui para dizer que Deus se agrada de pessoas que têm o espírito manso e tranquilo. Paulo vai dizer também no versículo 2 que, além de humildade, mansidão, para que o caráter de um cristão verdadeiro seja forjado, há ainda a necessidade de longanimidade. O que é longanimidade, irmãos? Longanimidade é longo ânimo. Longanimidade é
paciência, espírito sereno. Já tem gente olhando ali meio atravessado. Espírito sereno, apaziguador, são características indispensáveis para que possamos suportar uns aos outros. Irmãos, o mundo está num ritmo que ele tenta a todo momento nos tirar essa paz, essa serenidade, essa paciência. É como se o mundo tivesse nos sacudido. Não dá tempo para isso não, Hamilton, para ter essa paciência não. Tem muita coisa acontecendo, corre ali, corre lá, corre cá. Carlos do céu, você está parado, paciência, pensando na vida, não dá tempo não, Carlos. Você tem que correr para ali, para aqui, fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, vamos exercitar a paciência, a longanimidade, respirar fundo, contar até 10, até 20, até 100. É assim que nós vamos conseguir relacionamentos saudáveis. Claro que Paulo está falando aqui, igreja, relacionamentos dentro da igreja. Mas os princípios aqui você pode tirar daqui e levar para todas as áreas da sua vida. Para dentro do seu casamento, para o relacionamento com os seus filhos, com seus pais, seus colegas de trabalho, funcionário, patrão. Os princípios são os mesmos. Paulo está nos ensinando, nós não temos a desculpa, irmãos. Nós não temos a desculpa de errar, bater na testa e falar, ninguém me ensinou, ninguém falou que tinha que ser assim. Paulo está nos ensinando, nos dando beabá, ponto por ponto, como fazer, o que fazer. Vamos trabalhar isso dentro de nós. É fácil? Não é fácil. Mas vamos trabalhar isso dentro de nós. E ele vai fechar então aí com... tem uma citação do Crisóstomo, que é um historiador católico do IV século. A paciência é poder sob controle, é a capacidade de aguentar o insulto sem amargura nem lamento. É o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. Imagine você ser conhecido, como chama lá quando escreve no túmulo? Escreve no túmulo da pessoa que morreu alguma coisa sobre ela? Uma mensagem? Epíteto? Não. Epi alguma coisa? Não, acho que não. Bom, enfim, imagine escrever lá no seu túmulo. Vou pegar o Jefferson como exemplo. Não que eu queira que você morra, Jefferson. Se bem que estar com Cristo é infinitamente, incomparavelmente melhor. Mas imagina, lá no túmulo do Jefferson, a gente chegar e ler assim, descansa aqui, Jefferson. Um homem que tinha paciência sob controle e tinha capacidade de aguentar o insulto sem amargura nem lamento. E tinha um espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca fazia. Olha, nós sermos conhecidos assim. Depois que nós formos daqui, as pessoas, nossos filhos, netos, comentando sobre nós durante um churrasco, meu pai era um homem que tinha o poder de se vingar, mas não se vingava. Era um homem que não recebia um insulto, mas não tinha amargura nem lamento. Olha, gente, que bênção. Nós conhecemos um homem que foi assim, né? Nós conhecemos um homem que foi assim. Foi assim de forma tão profunda que, pregado numa cruz, ele orou por aqueles que o assassinaram. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Exemplos nós temos, irmãos. Exemplos nós temos. Apenas exercitando essas virtudes, viveremos em amor, em verdadeira comunhão, sem devorar uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 15, diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Não, esse é outro texto. Gálatas 5, 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vejam que não sejam mutuamente destruídos. Texto forte, né? Porque a gente pensa assim, dentro da igreja, o que Paulo está arrumando aqui, gente?
dentro da igreja, um devorando e se mordendo um ao outro? Isso acontece dentro da igreja? Corinto que o diga. Corinto que o diga. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo agora pede aos irmãos de Éfeso para que se esforcem a alcançar essa unidade, diligentemente e sem esmurecer. A busca aqui é por unidade exterior, demonstrada nos relacionamentos. A unidade interior estava assegurada pela união com Cristo. E essa união com Cristo, ela é para sempre, né? Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo, vai dizer que a unidade não é criada, mas preservada. Ela já existe por obra de Deus e não do homem. A unidade é orgânica, mas precisa ser preservada. Então, essa unidade dentro de nós, ela já está realizada, ela é perfeita. Nós mantemos com Deus, por meio de Cristo, essa união. Mas externamente, essa união, essa unidade, ela precisa ser preservada por meio dos relacionamentos e por conta de tudo isso que nós falamos no verso anterior. Vamos ler esses textos são importantes para nós ilustrarmos aqui. Nós já estamos caminhando para o final. Esses textos são importantes para o que nós vamos falar aqui. Salmo 133 é o salmo da comunhão, né? Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Então é nesse ambiente da igreja, nessa unidade da igreja, na comunhão dos irmãos, que Deus ordena a sua bênção. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, Paulo vai dizer assim: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vocês. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo está aqui condenando veementemente as divisões entre os irmãos, que era um problema gravíssimo em Corinto, né? E dizendo, olha, só de vocês contenderem uns com os outros, brigarem uns com os outros, já é motivo de vergonha para vocês. Porque se vocês têm o Espírito Santo de Deus, e vocês precisam manter essa união com os irmãos, constitui motivo de vergonha para vocês mesmos, para o Evangelho e para a cruz de Cristo. O fato de vocês viverem brigando. 1 Coríntios 6, 7. Por que vocês não sofrem o dano? Por que você não pode levar desaforo para casa? Por que você tem que falar mais alto do que a pessoa que falou alto com você? Por que você tem que rebater a pessoa que te tratou mal aqui dentro? É isso que Paulo está falando aqui. E que vai bem dentro daquilo que nós falamos até agora, né? De nós praticarmos humildade, mansidão, longanimidade, enfim. Gálatas 6, 2 e 3, agora sim, é o texto que eu tinha citado, né? De que nós devemos levar as cargas uns dos outros, ok? Versículo 4. Paulo inicia agora uma menção, como havia feito no capítulo 1, do ser de Deus, exaltando as pessoas da Trindade Santa e do fundamento da unidade. Ele vai dizer no versículo 4, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança na vossa vocação. Então, esse Paulo que sofria com as divisões na igreja, no caso de Éfeso, judeus e gentios, a divisão se dava por conta disso, afirma mais uma vez que todos nós somos um só corpo. Aqueles que recebem o Espírito fazem parte de uma só família. Os participantes desse Espírito compartilham da mesma esperança. Que esperança é essa? A volta gloriosa do Senhor Jesus, para acabar com essas inimizades, para acabar com essas discussões tolas, para acabar com esse, é meu direito, não abro mão disso, não abro mão daquilo, foi você que me ofendeu, tenho dificuldade de perdoar, tenho dificuldade de pedir perdão. Então, a nossa esperança é que Cristo volte logo, que quando Cristo voltar, e aí eu vou repetir o versículo lá de Coríntios, né? Quando vier o que é perfeito, irmãos, quando vier o que é perfeito, todas essas tolices,
deixarão de existir. William Hendrickson, comentando esse versículo, diz que no Espírito, ou o Espírito, no processo de fazer judeus e gentios participantes da vocação eficaz, também os uniu, de modo a se tornarem um só organismo espiritual. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, Paulo vai encerrando aí esse primeiro bloco do capítulo 4 da sua carta, dizendo que há um só Senhor. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que se todos nós fomos comprados por alto preço, preço de cruz, se todos nós somos servos, se todos nós temos um só Senhor, nós somos um só povo. E nós devemos obedecer a esse Senhor. Não há mais espaço para viver em caminhos opostos ou em individualidades. João, capítulo 17, versículo 11, vai dizer o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus Cristo está orando para que o seu povo, para que o povo por quem ele morreu, se mantenha, viva, caminhe em unidade, irmãos. Essa é a oração de Jesus. Alguém aqui acredita que é a oração de Jesus, que Jesus oraria por algo que é impossível? Que Jesus oraria por algo, que clamaria a Deus por algo que não corresponde à vontade de Deus? Porque nós temos a certeza e a convicção de que se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos responderá afirmativamente, correto? Cristo está orando a Deus para que nós vivamos em unidade. Ou seja, não é impossível. Muito pelo contrário, é absolutamente possível que nós vivamos assim. E sabe de quem depende essa unidade na igreja? Sabe de quem depende que nós vivamos em unidade, que nós vivemos considerando o outro superior a nós, que nós vivamos buscando a harmonia, tendo paciência com os irmãos, para viver como um só corpo, uma só família? Nós somos mais de 100 pessoas aqui. Sabe de quem depende? Só de você. Só de você. Não depende do outro, não depende do que está sentado do seu lado, que está sentado no outro banco. Só depende de você. Porque se você, e apenas você, viver assim, você fez a sua parte, você fez tudo que estava ao seu alcance. E aí, se Deus fizer também, por graça, com que o outro também viva assim, opa, já são 2. E se Deus fizer com que o outro viva assim, são 3, 4. E daqui a pouco somos uma centena de pessoas vivendo assim. E aí, sabe o que vai acontecer aqui no bairro Amaral Ribeiro, em Sapiranga? Vai haver um êxodo para essa igreja aqui. Nós vamos ter que fazer 4 andares nessa igreja. Porque as pessoas que estão à volta vão olhar para cá e vão falar: o que é isso, cara? Olha esse povo. Todo mundo um cuidando do outro, um amando o outro, um se preocupando com o outro. Eu quero conhecer esse negócio aí. Eu quero ver isso aí. Irmãos, perguntaram uma vez a Gandhi, se eu não me engano, salvo engano, qual é a maior dificuldade para o cristianismo penetrar e fazer diferença na Índia? Sabe qual foi a resposta dele? Os cristãos. É isso. Nós somos o único empecilho para que a igreja, para que a nossa igreja, para que essa igreja, esse povo, se torne um agente de transformação nessa cidade. O céu na terra. De maneira que as pessoas em volta vão ficar impactadas e vão querer vir para cá e conhecer, porque elas estão vendo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Salmo 126. Grandes coisas o Senhor fez por eles. Só depende de nós, só depende de mim, de eu viver assim. Eu vivo assim, aí você. Só depende de você. Você vive assim, aí você. Só depende de mim, eu vou viver assim. E daqui a pouco, meus irmãos, nós mudamos a história desse lugar, para a glória de Deus. Há uma só fé, ou seja, nossa confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador é o fundamento de nossa pregação. O que Paulo está dizendo aqui é: todos nós cremos, temos os mesmos dogmas, nós temos a mesma fé, nós temos o mesmo credo. Não há por que haver diferença.
Não há por que haver divisão se cremos todos em Cristo Jesus. Há um só batismo. Paulo não está aqui em absoluto falando a respeito de forma, administração de batismo. Pouca água, muita água, aspersão, efusão. Não é disso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo aqui é que há um só batismo, no sentido de que um único momento de limpeza, um único momento de purificação é exigido para cada um de nós. E nesse momento do batismo, do crer em Cristo, essa purificação é realizada. É isso que Paulo está falando aqui. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, esse Deus que é Pai, veja que Paulo citou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesses 3 versos aí, 4, 5, 6. Esse Deus é Pai de judeus e de gentios. Todos aqueles que clamarem, Abba Pai, todos aqueles que amarem o Filho terão o Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, qual é a lógica de haver divisão na igreja? Nenhuma. É o que Paulo está dizendo aí. Já encerrando, irmãos, podiam me ajudar aí com esses textos? E aí nós vamos encerrar. Provérbios 8, 17. Alguém abre aí, por favor, em João. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Nós somos um só povo. Todos aqueles que amam o Senhor Jesus são amados por Deus. Porque é Deus quem coloca no nosso coração esse amor para com Jesus. E Deus, então, nos ama. E nós somos um só povo, um só corpo, uma só família. João 8, 42, alguém abriu? Se Deus é de fato nosso Pai, nós fazemos parte da mesma família que o nosso irmão, que é difícil de relacionar, que é nervosinho, nós somos filhos do mesmo Pai que ele. Se nós amamos a Deus, e ele também, nós somos filhos do mesmo Pai. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Inclusive aquele irmão que é difícil de se relacionar. Deus ama esse irmão também. Se esse irmão ama a Deus, Deus ama esse irmão também. Como nós podemos não amar? Que direito nós temos de não amar alguém a quem Deus ama? A quem Deus entregou seu próprio Filho? Então, irmãos, a Santíssima Trindade, o finalzinho do versículo 6, né? Esse Deus e Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. É a Santíssima Trindade quem governa a igreja do Senhor. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. Perguntas? Vejam quantas vezes Paulo vai reivindicar unidade na igreja. Unidade na igreja. Vocês acham que é um assunto importante, não? Muitas igrejas, irmãos, muitas igrejas deixam de existir por conta de divisões, por conta de pequenas rixas. Nascem ali, nascem aqui, um irmãozinho falando mal do outro, um irmãozinho fazendo comentários maldosos sobre outros. Isso vai tomando uma proporção, daí a pouco a igreja está rachada, está dividida, alguns irmãos vão embora e a igreja deixa de existir. Quando eu digo deixa de existir, eu não estou falando a igreja fecha as portas, não. Ela continua lá. Ela continua lá. Mas ela não tem poder nenhum. O poder de Deus não é mais manifestado naquela igreja. Aquela igreja não chega a ninguém. As pessoas que estão lá estão morrendo aos poucos.
Muitas igrejas deixam de existir por conta de divisões. Vamos alimentar, irmãos, vamos alimentar a união entre nós, o cuidado entre nós, o amor entre nós. Vamos trabalhar isso cada vez mais. Ok? É impossível nós dizermos que amamos a Deus e não amarmos os nossos irmãos. Pensem sobre isso. Vamos colocar de pé?